Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e aproveite também e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, eu quero aqui mais uma vez, reiterar aí para vocês, para que participem do nosso sorteio. Está chegando aí a data aí, dia 8 de março, em que nós faremos aí o nosso sorteio dessa cesta feminina, em que estaremos sorteando aí no Dia da Mulher, e eu quero que você participe. O valor é de R$5 e você pode entrar em contato aí com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941, para que você participe aí desse sorteio. Não fique de fora. Dia 8 de março estarei fazendo aqui o sorteio para saber quem aí ganhou, e você pode participar. O valor é simbólico de R$5. Você estará ajudando aqui muito o nosso programa. Mas sem perda de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores, e hoje nós, dando seguimento aqui à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, iremos entrar no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Iremos tratar hoje sobre o tema liberdade cristã, a liberdade cristã. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos aqui agora partir aí para a exposição da Palavra de Deus
dando seguimento à nossa série aí. Essa, se eu não estou enganado, é a 61ª mensagem. Já são 61 mensagens que nós temos aqui ministrado com base na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos aí chegando na metade dessa carta e tem sido enriquecedor para nós entendermos o Evangelho de Jesus Cristo, entendermos os desdobramentos da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo aplicado à nossa vida. E o capítulo 7, ele continua tratando sobre a questão da santificação. Capítulo 6, 7 e 8 são capítulos importantes dessa carta, tratando sobre o tema da santificação, e aqui nós iremos entender esse assunto com base na liberdade cristã. Aquilo que Paulo vem falando, ele vai cada vez mais deixando claro para nós os seus argumentos a respeito da mensagem do Evangelho. E eu quero ler hoje com vocês, então, Romanos capítulo 7, o verso de número 1 a 6. Romanos capítulo 7, versos de número 1 a 6, que diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que fala os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então vamos aqui compreender aquilo que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Nós fechamos ontem aí, capítulo 6, com a ilustração que Paulo fez com relação, por exemplo, ao servo e ao seu senhor, o escravo e ao seu dono, né? E ele mostrou que nós já não somos mais escravos do pecado, mas sim escravos de Cristo, servos de Cristo. Não mais somos escravos do pecado para a injustiça, para uma vida de pecado, de imundícia, mas somos escravos de Cristo para uma vida de santificação, para a justiça, que nos leva à santificação, para a obediência. Que na verdade, aquele que é escravo de Cristo, ele é verdadeiramente livre. Ele é verdadeiramente livre. E aí nós falamos ontem sobre essa questão desse paradoxo. A escravidão é liberdade e a liberdade é escravidão. Ou seja, a escravidão do crente para com Cristo é verdadeiramente liberdade, mas a escravidão do homem, ou a liberdade do homem para com uma vida de pecado, é de fato escravidão. Quer dizer, muitos estão achando que estão livres, porém estão escravizados, e aqueles que outros estão escravizados, esses é que na verdade estão realmente livres. E aqui, então, o capítulo 7, Paulo agora vai tratar sobre essa questão da liberdade cristã. Porque a santificação, ela é uma operação do Espírito Santo na vida desse novo crente.
dessa nova criatura. E não por meio de legalismos, não por meio de uma observância na lei, porque cairíamos na contradição lá do passado. É o conhecimento da lei que nos leva ao conhecimento do pecado. E nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Nós hoje somos servos de Cristo para a santificação. O trabalho da santificação é um operar do Espírito Santo, do nosso Cristo na vida do crente. Não existe nenhum outro jugo sobre nós. Hoje nós estamos cumprindo a lei do Senhor como uma consequência dessa salvação e desse novo nascimento. E não para esse novo nascimento, para essa salvação. Ou seja, nós não cumprimos a lei para sermos santificados. Nós somos santificados, por isso cumprimos a lei do Senhor. Inverter essas coisas é atribuir um grande problema à questão da nossa santificação. Então, alguns pontos aqui nós devemos destacar conforme o texto aqui que nós fizemos a leitura. Número 1 aí. A lei domina o homem. Capítulo 7, verso 1 diz: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então vocês estão lembrados sobre a questão da lei, que com o conhecimento da lei vem o conhecimento do pecado. O homem pós-queda, ele pecou contra Deus e ele se distanciou de Deus, dos propósitos de Deus, e veio o conhecimento da lei, e a lei mostrou ainda mais a sua realidade, evidenciou ainda mais a sua realidade diante de Deus, como um homem pecador. E a lei o matou, porque se você comete um erro, uma falha, você é réu de todos, e o juízo vem sobre você. Não há salvação para ninguém pelo conhecimento da lei ou pela observância da lei, porque como um ser pecaminoso, inclinado para as coisas da carne, do mundo, do diabo, nós somos incapazes de observar a lei. E aquilo que Paulo está aqui dizendo, se você, então, diante desse contexto, está debaixo da lei, você está subjugado, porque a lei o domina. A lei o leva a uma vida de escravidão, uma vida de subjugação, porque você não consegue ser salvo por conhecer a lei. Porque a questão às vezes não é nem o conhecer, como nós vamos ver mais pra frente, mas é o fato de nós não termos poder para cumprir a lei. Esse é o grande problema. Hernandes Dias Lopes, ele diz que há 3 tipos de pessoas, uma diferente da outra, que encara a lei de maneira diferente. Diz ele: em síntese, o legalista teme a lei e está debaixo de sua servidão. O libertino detesta a lei e a lança fora. E o cristão respeita a lei, a qual ama e obedece. Essa é a realidade. Nós temos o legalista, o libertino e o cristão. O legalista acha que pode ser salvo, santificado, redimido pelo buscar a lei, pelo conhecer a lei, pelo cumprir a lei, que é impossível. O outro é o libertino. Ele pensa: eu tô livre da lei agora, tô debaixo da graça, então eu posso viver o que eu quiser, posso fazer o que eu acho bem, que eu bem entender da minha vida, tá tudo certo. E existe o cristão, nascer de novo, convertido, que ele entendeu que a salvação é em Cristo, e é Cristo operando essa salvação nele, o conformando a sua imagem, e para isso a lei está aí. Não para nós sermos salvos por ela, mas ela é o nosso guia, ela é o nosso aio, que nos conduz a Cristo para um caminho mais excelente de santificação para a glória de Deus. Então Paulo mostra aqui essa questão: o homem está subjugado pela lei. Se ele for seguir uma vida de santificação mediante a observância da lei, ele está subjugado. Mas se ele verdadeiramente nasceu de novo, ele vai deixar o Espírito Santo de Deus e o próprio Cristo trabalhar na vida dele. Segundo aí, o exemplo do casamento. É uma passagem interessante aqui, porque Paulo se utiliza aqui de um exemplo
do contexto da lei, para explicar esse fato da liberdade cristã. Ele não quer falar aqui de casamento, ele não quer falar de divórcio, ele não quer falar nada disso. Ele está falando da lei. Ele está falando da liberdade cristã. Aí ele diz assim, verso 2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então ele está usando aqui um exemplo, ele não quer falar de casamento aqui, ele não está querendo falar de divórcio, não é esse o ponto dele aqui. Ele está querendo usar isso aqui como exemplo para ele explicar a questão da lei. E qual que é o ponto aqui? O próprio Hernandes Dias Lopes, ele comentando sobre isso, ele diz: Paulo compara a lei com um marido e os crentes com uma esposa. Esse casamento é turbulento e conflituoso. A culpa é do marido. Ele é perfeito, é santo, justo e bom. É espiritual. O problema é que essa esposa nunca consegue agradá-lo, pois é imperfeita, carnal, rendida ao pecado e sempre frustra as expectativas do marido. A lei é como um marido perfeccionista. Esse marido condena a esposa por sua menor falha. Então veja bem, ele está usando um exemplo aqui. Quem que é o marido aqui? O marido aqui é a lei. O marido aqui é a lei, perfeccionista, que no menor erro que a esposa comete, ele vai lá e cai matando em cima. Por quê? Porque ele é perfeito, ele é justo, ele é bom, ele é irrepreensível. É a lei. Quem é a esposa? A esposa são os crentes. A esposa sou eu, é você, somos nós, a igreja de Cristo. Só que esse casamento não funciona. Esse casamento entre o crente e a lei não funciona. Por quê? Porque essa mulher, ela é incapaz de agradar esse marido. E a grande questão é o seguinte: ela está presa a esse marido até que a morte o separe. Se ela se unir a outro homem, ela é adúltera. Se ela se unir a outra pessoa, ela vai ser mal vista pela sociedade. Porque o que separa ela é a morte. E aqui o que Paulo está querendo explicar. Porque existe aqui uma equação aqui. Que ele está tentando explicar. Por exemplo, primeiro marido significa a lei. A esposa, os cristãos. E o segundo marido aqui é quem? É Cristo. Porque veja bem, e aqui que está o ponto importante. Como vai haver separação? Esse casamento vai se desfazer? Esse jugo vai se desfazer? Essa é a pergunta. Como que isso vai... Como que eu vou viver em liberdade cristã se esse casamento continuar? Não tem como. Então, o que precisa acontecer? Ou, de fato, o que aconteceu? No caso aqui, quem morre não é o marido. No caso, a lei. Quem morre aqui é a esposa. Morre a esposa onde? Na morte de Cristo. Eu e você. Nós morremos. O nosso velho homem morreu. Nós somos sepultados. Nós somos livres de uma vez para sempre do jugo que nos estava preso ao antigo marido. E nascemos de novo, ressuscitamos com Cristo, como uma nova criatura. E agora ressuscitamos e temos um novo marido. Quem é esse marido? É Jesus. E aí é que entra a liberdade cristã. Por quê? Porque agora eu sirvo a Jesus e não a lei. Eu sirvo a Jesus, o meu novo marido, e não o velho marido, a lei. Vocês estão entendendo aquilo que eu estou dizendo? Terceiro aqui, o novo casamento. Aí olha só, verso de número 4. Assim, meus irmãos, também, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então perceba, quem morre é quem? Quem morre é a esposa.
Nós morremos na morte de Cristo e ressuscitamos na sua ressurreição. Nós somos livres do jugo que a lei, porque no passado, e isso aqui é importante para mim e você pensar, porque hoje eu e você, quando pecamos, nós temos uma certeza e plena convicção de que a nossa salvação está assegurada em Jesus. Nós podemos levantar a nossa voz ao céu e clamar pelo sangue de Jesus, clamar por arrependimento de pecado. Se fosse no antigo casamento, se fosse no casamento meu e seu com a lei, não tinha jeito. Íamos ter que levar lá um cordeiro, íamos ter que nos colocar diante de muitos protocolos para que aquele pecado, aquela falha fosse aplacada, para que aquele mal fosse desfeito. No novo casamento não, Cristo é o nosso cordeiro, Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa vida. Nós vivemos agora para agradá-lo, e mesmo quando falhamos, nós sabemos que Ele é quem nos aperfeiçoa, é Ele quem trabalha em nós, por nós e através de nós. Essa é a verdadeira liberdade cristã. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei opressiva que nos levava à morte. Não, nós estamos vivendo em novidade de vida, guiados pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Quarto lugar e último, o contraste entre os dois casamentos. Versos 5 e 6. Porque quando estávamos na carne, as paixões e os pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Antes, quando você era um velho homem, quem dominava você era o pecado. Quando a lei vinha sobre você, você estava lascado, você estava perdido. Mas agora não. O seu velho homem morreu. Você agora é uma nova criatura. Agora você está debaixo da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Agora você, quando peca, você tem plena confiança no perdão e na suficiente obra de Cristo para a remissão do seu pecado e do meu pecado. Isso é o Evangelho. Isto é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de salvação que mostra que Cristo é suficiente para a nossa caminhada, é suficiente para o nosso relacionamento com Deus. Ainda existem pessoas que estão debaixo do jugo da lei, que estão vivendo numa vida terrível, mas nós vivemos em novidade de vida. John Stott ainda destaca que estar emancipado da lei não quer dizer estar livre para fazer o que quiser. Ao contrário, a libertação da lei traz não liberdade de pecar, mas outra classe de servidão. Somos livres para servir e não para pecar. Hoje eu e você somos livres, não para viver no pecado. Porque a salvação que Cristo nos deu não foi uma salvação no pecado, mas uma salvação do pecado. Nós não fomos salvos no pecado, nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos daquela servidão passada para agora servirmos verdadeiramente o único Deus, Criador dos céus e da terra. Em novidade de vida, sem as amarras do pecado, sem as amarras do jugo da lei, etc. Para viver realmente como uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse é o Evangelho que nós cremos e nós anunciamos. Bendito é o nome do Senhor. Que eu e você possamos viver essa mensagem em liberdade. Não permita que nem o diabo, nem o mundo, nem ninguém queira colocar um jugo sobre você, porque você é verdadeiramente livre. Livre, você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. A graça que é suficiente, que nos basta. Deus abençoe a você. Aproveite aqui, se inscreva nesse canal. Você que está me acompanhando pelo YouTube, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com alguém. Deus quer falar com mais pessoas. E você que está me acompanhando pela rádio,
talvez afastado do caminho do Senhor, talvez me ouvindo pela primeira vez, que essa palavra seja de iluminação para você se render a Cristo, entregar sua vida a Ele como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.